Oi, eu sou a Cara Valentina Calegari Duarte, do primeiro B. Eu sou a Júlia Maria de Oliveira Calegari, do segundo A. E nós vamos falar sobre a aula 46 de História, que fala sobre a peste negra. Esse conteúdo é do primeiro ano e, para deixar claro, a professora na videoaula ela fala outras coisas além da peste negra, como a Guerra dos 100 Anos, e se aprofunda mais na revolta dos camponeses e na fome. Só que nós vamos nos aprofundar mais na peste negra, né? A gente vai falar um pouco sobre a revolta dos camponeses e a fome, mas a gente vai se aprofundar mais na peste negra em si. Boa noite. Boa noite. Viemos com uma notícia urgente. Parece que foram registrados novos casos de peste bubônica. Será que haverá uma nova epidemia? Mas antes de falar para você o que você deve ou não deve fazer, caso você seja contaminado, precisamos entender o contexto histórico. O que houve na Europa medieval, o que eles fizeram antes e depois da peste bubônica para que não se repita nos tempos atuais. Para começar, precisamos entender o que estava se passando naquela época. No século XI, a Europa medieval, no início da Baixa Idade Média, estava acontecendo o renascimento comercial, onde estava tendo avanços tecnológicos, avanços na agricultura e também houve o surgimento de uma nova classe social, os burgueses. Porém, no início do século XIV, se iniciou uma crise marcada por uma crise de alimentos, fome, doenças e revoltas camponesas. Com a crise, houve a falta de alimentos por conta da grande população. Eles tiveram que aumentar as zonas agrícolas para conseguir alimentar toda a população, o que gerou um empobrecimento no solo de nutrientes, pois não tinham técnicas e pela superutilização. Então, a população entrou em um estado de subnutrição, ou seja, eles não tinham vitaminas nem nutrientes necessários para viver saudavelmente, o que gerou muitas mortes. E as pessoas que não morreram acabaram ficando fracas, o que facilitou a propagação de doenças como a da peste bubônica. A peste bubônica começou em 1347. Ela foi trazida da Ásia, mais especificamente da China, por meio de caravanas que chegavam até a Europa. E por conta da falta de higiene, falta do tratamento de esgoto e falta da coleta de lixo, fazia com que os humanos convivessem com ratos, e esses ratos estavam infestados de pulgas, e essas pulgas estavam contaminadas com a Yersinia pestis, a bactéria causadora da peste. Essas pulgas mordiam os seres humanos, fazendo com que a bactéria entrasse na corrente sanguínea, fazendo com que os humanos fiquem contaminados. No início, sintomas de uma pessoa contaminada com a peste se assemelham de uma gripe. Após 3 a 7 dias de incubação, começam a aparecer sintomas como febre, calafrios, dores de cabeça, dores no corpo, fraqueza, náuseas, vômitos e convulsões. Isso nos primeiros dias da doença. Após um tempo, a bactéria começa a atingir o sistema linfático, causando inchaço nos nódulos linfáticos, que eram chamados de bulbos. Aí vem o nome da doença. Em um estado mais avançado, os bulbos estouravam e viravam feridas abertas que poderiam ser transmitidas pelo toque. E também em alguns estágios bem mais avançados da doença, as extremidades de pessoas ficavam apodrecidas, ficando com a cor preta. Daí o nome peste negra. Mas esse termo é racista, então é melhor não utilizá-lo. Agora a parte interessante. Os médicos da peste. Eles geralmente eram médicos de segunda mão, médicos não licenciados. Eles não podiam praticar medicina fora dessas circunstâncias. Eles não estavam lá para tratar dos contaminados, e sim apenas para a contagem de números de mortos e de contaminados. As pessoas das cidades contaminadas não gostavam de receber esse tipo de visita, porque significava que a morte estava próxima. Esses médicos utilizavam aquelas máscaras com bico de pássaro, porque eles acreditavam que a peste se contaminava pelo cheiro das pessoas infectadas. Então, eles enchiam aquele bico com ervas com odor extremamente forte, para que o cheiro não entrasse e eles não se contaminassem. A peste bubônica matou aproximadamente 25 milhões de pessoas na Europa, aproximadamente 1/3 da população europeia. A quantidade de mortos foi tão grande que não havia mais lugar para enterrá-los, não havia mais covas onde fazer. Então, eles simplesmente deixavam os corpos no meio das ruas, apodrecendo, morrendo lá mesmo.
A única solução que a população europeia da época encontrou foi se isolar por conta própria. Os navios cargueiros que chegavam da Ásia nas cidades portuárias tinham que se isolar por conta própria por aproximadamente 40 dias em alto mar, para descobrirem qual barco estava contaminado e qual barco não estava contaminado. Daí surgiu o nome quarentena. A peste negra durou aproximadamente 3 anos e dizimou 1/3 da população europeia. A peste bubônica, obviamente, não estava na Europa, tanto que ela veio da China. A peste bubônica não foi a única doença que se propagou na Europa medieval. Naquela época também teve varíola, sífilis, lepra, cólera, entre outras doenças. Mas a peste bubônica foi a que mais matou pessoas. Logo depois da peste bubônica, uma das consequências foi o seu impacto socioeconômico por conta da quantidade de mortos. A peste também teve seu impacto cultural, incentivando várias obras em diversos aspectos, como na literatura, na pintura e em outros aspectos artísticos. Como as pessoas ainda não tinham muito conhecimento sobre a ciência, eles começaram a culpar os estrangeiros, principalmente os judeus, por propagar a doença na Europa, o que gerou uma grande pressão social. Uma das outras consequências que a peste bubônica proporcionou foi a revolta dos camponeses, onde eles começaram a lutar pelos seus direitos. É isso. Tomem cuidado e tentem não sair de casa. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Oi. Voltamos aqui. Então, pra deixar claro, mas por mais que já esteja óbvio, não tá tendo um surto novo de peste bubônica, até porque se tivesse a gente veria no Twitter e na televisão. Mas isso aqui foi só pra entrar no contexto mesmo do vídeo, pra ficar bonito. Mas tá tudo bem, porque em 2013 foram registrados apenas 783 casos no mundo todo. E foram apenas 126 mortes. É claro que não foram apenas 126 mortes, foram pessoas que morreram. Mas se a gente comparar com a época, né, é menos, bem menos. Infelizmente, a maioria desses casos foi na África. Mas assim, no Brasil, a gente tá suave, porque o último caso registrado no Brasil foi em 2005. Então faz 15 anos. Então, tá tudo bem. Depois disso, não teve mais casos registrados. E se vocês se interessarem em ver alguma coisa sobre a peste negra e tal, tem um documentário na Netflix, O Mundo Mistério. O Mundo Mistério, o segundo episódio, fala sobre a peste negra. É um documentário do Felipe Castanhari. Ele também tem obras que você pode pesquisar na internet. Elas são meio perturbadoras, mas eu acho interessante vocês pesquisarem se vocês quiserem. Tem uma foto que é bem interessante que mostra como que eram os bulbos na época. É bem legal. Recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.